Amen. Thank you so much, Pastor. Amém. Muito obrigado, Thank pastor. Obrigado. The joy of being here has been so great. A alegria de estar aqui tem sido tão grande. I have loved every minute with you. Eu amei cada minuto com vocês. And I have a feeling tonight E eu tenho uma sensação hoje à noite that I'm going to be able to preach really well. que eu vou pregar muito bem. I felt special when I put this on. Eu me senti muito especial quando eu vesti essa blusa. Aren't we thankful for Rhema? Não somos agradecidos pelo Rema. God is using Rhema Deus está usando o Rema very strategically in the earth. muito estrategicamente na terra. God is doing many things through many groups. Deus está fazendo muitas coisas através de muitos grupos. But I'm so thankful to be a part of this group. Mas eu sou tão agradecido dele estar fazendo coisas nesse grupo. As different ones were encouraging about the benefits of being trained, Enquanto outras pessoas aqui estavam falando dos benefícios de serem treinados, I thought about this. eu pensei sobre isso. We don't just need trained preachers, Nós não só precisamos treinar ou ter pregadores treinados. but we need trained believers in every area of life. Mas nós precisamos de crentes treinados em todas as áreas da vida. God calls some people to be preachers, Deus chama algumas pessoas para serem pregadoras, pastors, evangelists, missionaries, pastores, evangelistas, missionários and many things within the church. e muitas coisas dentro da igreja. But God wants trained believers Mas Deus quer crentes treinados in the medical field, no campo médico, in education, no campo da educação, in business, nos in negócios, every type of area of life. em todo tipo de arena da vida. So don't think you just have to be a preacher to be trained. Então não pense que você só tem que ser um pregador para ser treinado. I hear so many good reports Eu ouço tantos bons relatórios about people who are not called to be preachers, sobre pessoas que não são chamadas para serem but pregadoras, they're a believer mas elas são and crentes. they work in all different areas. E elas operam, trabalham em todo tipo de área But diferente. they take their faith, Mas elas pegam a sua fé, they take their knowledge, elas pegam o seu conhecimento and they take the love of God, e elas pegam o amor de Deus and they become a light in the workplace. e elas se tornam uma luz no local de trabalho. People like that will be able to reach people that a preacher cannot reach. Pessoas assim poderão alcançar pessoas que um pregador não pode. Preachers have their place, Os pregadores têm o seu lugar, but God wants to use every believer mas Deus quer usar todo crente in every area of life. em cada área da vida. Pastor asked me tonight if I might share a few things about my relationship with Brother Hagin. O pastor Humberto pediu para eu compartilhar hoje, se eu pudesse falar algumas coisas de experiência do meu convívio com o irmão Reagan. How many of you have read books by Brother Hagin? Quantos aqui já leram livros do irmão Reagan? His life and ministry were so impacting to so many people. A vida e o ministério dele foi tão impactante para tantas pessoas. I had the privilege of working for him for 18 and a half years. Eu tive o privilégio de trabalhar para ele por 18 anos e meio. And during about 5 of those years, E durante 5 anos desses, I was privileged to travel with Brother Hagin Eu- quite a bit. tive o privilégio de viajar com o irmão Reagan bastante. I traveled with him especially when he did ministers' conferences. Eu viajava com ele, especialmente quando ele fazia conferências de And ministros. that specific time window is 1989 E esse tempo específico é de 1989 to 2003. a 99 até 2003. And I had the privilege of driving him and his wife Oretha Eu tive o privilégio de dirigir para ele e para sua esposa Areta, to many of their meetings para vários dos seus and cultos. just taking care of them on the road. E simplesmente cuidando deles quando eles estavam viajando. And I would take them to meals. Eu levava eles para jantar, para almoçar. And I'm so thankful for that time that I had to travel and work with the E eu Hagins. sou muito agradecido por esse tempo que eu
tive viajando e trabalhando com os Reagans. When I was speaking in Natal several years ago, Quando eu estava ministrando em Natal, alguns anos atrás, one of the Brazilian pastors asked me, "What is the most important thing you learned from Brother Hagin?" um dos pastores brasileiros me perguntou qual foi a coisa mais importante que você aprendeu com o irmão Reagan. And that was a hard question for me to answer. E aquilo foi uma pergunta difícil para eu responder. Just in my mind, I began to think of all the different things I learned from him. Na minha mente eu comecei a aprender pensar nas coisas diferentes que eu havia aprendido com ele. There were so many things of great value, Havia tantas coisas de grande valor, but I finally settled on this one thing. mas finalmente eu decidi nessa única coisa. And I said the most important thing I ever learned from Brother Hagin Eu disse a coisa mais importante que eu já aprendi com o irmão Reagan was that he gave his wife the best egg. é que ele dava para sua esposa o melhor ovo frito. And when I said that, people looked at me kind of funny, Quando eu disse isso, as pessoas olharam tipo que engraçadas para mim. and they didn't know what I meant. E elas não sabiam do que eu queria dizer. But what I learned, I think that was the most beneficial from Brother Hagin Mas o que eu aprendi, que eu acho que foi o mais beneficiante, was not how he acted on the platform. o de mais benefício que eu aprendi com o irmão Reagan é que ele não agia de uma forma na plataforma. When he was teaching and preaching, Quando ele estava pregando e ensinando, he was a wonderful Bible teacher. ele era um mestre da Bíblia, um maravilhoso. But I think the things that impacted me the most about Brother Hagin Mas eu acho que aquilo que mais me impactou na vida do irmão Reagan was how he acted when he was not on the platform. era como ele agia quando ele não estava na plataforma. Just about the way he loved his wife. A forma como ele amava a sua esposa. He was always kind to her. Ele era sempre muito gentil com ela. And the part about the egg E a história a respeito do ovo is that every morning he would get up, é que toda manhã ele levantava and while she was getting ready for the day, e enquanto ela estava se preparando para o dia, he would go to the kitchen and fix 2 eggs. ele ia para a cozinha e ele fritava 2 ovos. And he would always look at the 2 eggs E ele sempre olhava para aqueles 2 and ovos see which one looks the nicest, e olhava qual ovo tinha a melhor aparência. which one looks the best. Qual ovo era melhor. And then he would give that egg to her, E ele então dava esse ovo para ela. and then he would eat the other E egg. ele então comia o outro. And that was just one example. E isso era apenas um exemplo. He was always very kind to her Ele era sempre muito gentil com ela, and would hold the door for her segurava a porta para ela passar, and help her be seated when she was sitting down. ajudava a sentá-la quando ela estava indo se sentar. I think it is wonderful when a man is a great preacher, Eu acho que é maravilhoso quando um homem é um grande pregador. but I think the real test of a man's character Mas eu acho que o verdadeiro teste do caráter de um homem is not how he acts when everybody is looking, não é como ele age quando todos estão olhando, but how he treats those who are closest to him. mas é como é que ele trata aqueles que são próximos a ele. And I believe that much of what we're teaching here this week E eu creio que muito daquilo que estamos ensinando aqui nesta semana on qualified, sobre qualificados, it's not just about learning the external skills of ministry, não é só aprender os talentos exteriores do ministério, but it's about allowing God to build the character on the inside of us. mas se trata de permitir que Deus construa um caráter dentro de nós. When I was a student at Rhema Quando eu era aluno lá no Rema, back in 1979, em 1979, one of my teachers made a statement. um dos meus professores fez uma declaração. And this statement went right into my heart. E essa declaração entrou direto no meu coração. It was one of the lady teachers. Era uma das professoras, era uma mulher que estava ensinando. She was talking about the responsibilities of a minister, Ela estava falando sobre as responsabilidades de um ministro. their external ministry, O ministério do lado externo da coisa. but their internal character. Mas o caráter que é uma
questão interna. And this is what she said. E foi isso, o seguinte, foi o que ela disse. She said, in the process of becoming great preachers, Ela disse, no processo de se tornarem grandes pregadores, some have become bad Christians. alguns se tornaram maus cristãos. And that really struck me. E aquilo realmente me assustou. I realized as our ministries grow and develop, Eu reconheci que enquanto os nossos ministérios crescem e se desenvolvem, we can never leave our first love. nós nunca podemos deixar o nosso primeiro amor. We can never get away from loving Jesus Nós nunca podemos deixar de amar a Jesus and loving people. e amar as pessoas. And I think that's the most important thing I learned from Brother Hagin. E eu acho que essa foi a coisa mais importante que eu aprendi com o irmão Reagan. That it's important to be godly on the inside. Que é importante ser uma pessoa de Deus por dentro. If you have your Bibles, Se você tem a sua Bíblia, I'd like you to turn them to 1 Timothy chapter 3. eu gostaria que você abrisse em 1 Timóteo no capítulo 3. I want to read to you a passage of scripture Eu quero ler para você uma passagem das that Escrituras Brother Hagin used when he taught spiritual leaders. que o irmão Reagan usava quando ele ensinava líderes cristãos. And it deals with the qualifications of bishops. E lida com a qualificação dos bispos. I'm not going to try to get into great detail about what a bishop is, Eu não vou tentar entrar em grandes detalhes aqui sobre o que é um but bispo, we're really just talking about pastors and spiritual leaders. mas verdadeiramente aqui nós estamos falando sobre pastores e líderes. And I'm going to have Sheila read this. E eu vou pedir Shirla para ler isso. 1 Timothy chapter 3 verses 1 through 7. 1 Timóteo capítulo 3, de versículos 1 a 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. And then in verses 8 through 12, E então, nos versículos de 8 a 12, Paul talked about people who stand in the office of a deacon, Paulo fala das pessoas que estão no ofício do diaconato. workers, Obreiros, trabalhadores, servants, servos, those who stand in the ministry of helps. aqueles que estão operando dentro do ministério de ajuda. If you would read please verses 8 through 12. Vamos ler do versículo 8 a 12. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. All of this deals with qualifications. Tudo isso lida com qualificações. And very little of this has to do with technical skills. E muito pouco aqui fala sobre habilidades técnicas. Paul did say that pastors must be inclined to teach, able to teach. Paulo realmente disse que pastores devem ser aptos para ensinar. And that would be a technical skill. E essa seria uma habilidade técnica. But most everything else here
here has to do with character. Mas todo o restante aqui tem a ver com caráter. And when Brother Hagin would read this list, E quando o irmão Reagan lia esta lista, I heard him do it many times eu o ouvi fazendo várias with vezes. many different groups of E pastors. com muitos grupos de pastores He diferentes. would take each one of these items Ele pegava cada um desses itens. and he would talk about each one. E ele falava a respeito de cada um. And he would give examples, for example, of what it meant to be blameless. Por exemplo, ele dava exemplos aqui do que é que seria uma pessoa irrepreensível. What it meant to be not covetous. O que significa ser uma pessoa que não é avarenta. And he would give different examples E then ele dava a eles exemplos of diferentes. ministers who had demonstrated these traits well, De ministros que demonstravam esses traços aqui bem. ministers who carried themselves with wisdom and integrity, Ministros que se portavam com integridade e com sabedoria. and how that helped the gospel. E como é que isso ajudava o evangelho? The lifestyle of these pastors O estilo de vida desses pastores made the gospel more attractive to people faziam com que o evangelho fosse mais atraente para as pessoas. because they could see the character of God in the person of the pastor. Porque eles conseguiam ver o caráter de Deus na pessoa do pastor. See, the world can't see Jesus, Sabe, o mundo não consegue ver Jesus. but the world can see Jesus in us. Mas o mundo pode ver Jesus em nós. They can see our character. Eles podem ver o nosso caráter. And Jesus himself said this, E o próprio Jesus disse isso. let your light so shine before men Que a sua luz brilhe diante dos homens. that they may see your good works Que eles vejam as suas boas and obras. glorify our Father in E heaven. glorifique ao nosso Pai no céu. Even Peter said this. Até mesmo Pedro He disse said, isso. live in such a godly way Ele disse, viva de uma vida tão piedosa that people will ask you, que pessoas vão chegar a te perguntar: why do you have this hope in your life? por que é que você tem essa esperança na sua vida? Our words can witness for Jesus, Nossas palavras podem testemunhar a respeito de Jesus, but our lifestyle can witness for Jesus. mas nosso estilo de vida pode testemunhar a respeito de Jesus. And Brother Hagin would cover the other side of the issue too. E o irmão Reagan cobria o outro lado do problema também. He would talk about how people were offended Ele falava sobre como as pessoas podiam ficar ofendidas and left the church e saírem da igreja when pastors would violate some of these things. quando pastores violavam algumas dessas coisas. When a pastor was not blameless. Quando um pastor, ele não era irrepreensível. When a pastor was not faithful to his wife. Quando um pastor não era fiel à sua esposa. When a pastor was covetous. Quando um pastor era avarento. We can either attract people to Nós the gospel podemos atrair as pessoas para o evangelho with our life and our attitudes, com a nossa vida e com as nossas atitudes. or we can push people away from the Ou nós gospel. podemos afastar as pessoas do evangelho. And sometimes people look at a Christian who is not living right, E às vezes as pessoas olham para um cristão que não está vivendo certo. and will say, if that's what being a Christian is like, E elas vão dizer, se ser crente é isso, then I don't want anything to do with então it. eu não quero ter nada a ver com isso. Gandhi, the great leader of India, Gandhi, o grande líder da Índia, apparently he knew some Christians, aparentemente ele conheceu alguns cristãos. and he was not impressed with their character. E ele não ficou impressionado com o caráter desses cristãos. And he said to another Christian, E ele disse para outro cristão, he said, I like your Christ, ele disse, eu gosto do seu Cristo, but I do not like your Christians. mas eu não gosto dos seus cristãos. That's a pretty heavy statement. Essa é uma declaração muito forte. We need to make sure that our character, Nós temos que ter a certeza que o nosso caráter, I know that none of us are perfect, eu sei que nenhum de nós somos perfeitos. and I know that we all have mistakes in our past, E eu sei que todos nós temos erros no nosso passado. but we want to live in such a way, Mas nós queremos viver de tal forma, with honor, com honra, with integrity, com integridade, with wisdom,
wisdom, com with sabedoria, godliness, com piedade, with the fruit of the Spirit, com o fruto do Espírito, so that when people see our lives, para que quando pessoas virem a nossa vida, they are attracted to Jesus. elas são atraídas para Jesus. If someone is offended by the gospel, Se alguém ficar ofendido com o Evangelho, that is not our fault. isso não deve ser a nossa culpa. But if someone is offended Mas se alguém está ofendido, because we misrepresent Jesus, porque nós representamos mal a Jesus, that is something we have to address. isso é algo que nós precisamos lidar. Brother Hagin did something very interesting. O irmão Reagan fez algo bem interessante. He would teach this with so much conviction. Ele ensinava isso com tanta convicção. And he was just raising the standard Ele simplesmente estava levantando o nível of godliness da piedade, and the responsibility of a spiritual leader da responsabilidade de um líder espiritual, to basically have Christian maturity de basicamente ter maturidade cristã and Christian character e caráter cristão and no hypocrisy. e nenhuma hipocrisia. And he had described all of these in such detail. E ele descrevia cada dessas coisas com tantos detalhes. And as he was teaching all of these E things, enquanto ele ensinava todas essas coisas, it always got very quiet. sempre ficava muito quieto. And I know what was E happening eu sei o que estava acontecendo. because the pastors were looking at these things. Porque os pastores estavam olhando para essas coisas. And they're saying, am I blameless? E eles estavam se perguntando: eu sou irrepreensível? Am I self-controlled? Eu sou temperante? Am I living with good behavior? Eu estou vivendo em um bom comportamento? Am I quarrelsome? Eu sou modesto? Am I covetous? Eu sou avarento ou dado à contenda? And this caused everybody to really look and do an inventory of their own life. E isso fazia com que todos olhassem para dentro de si e fizessem tipo que um inventário a respeito da sua própria vida. And then Brother Hagin would say this. E então o irmão Reagan dizia isso. And by this time he had been in ministry for 50 years. E a esse ponto ele já estava no ministério há 50 anos. And he would say, in all of my years of ministry. E ele dizia: em todos os meus anos de ministério. And see, he traveled to churches for many, many years. Sabe, ele viajava para as igrejas por muitos He anos. said, in all my years of ministry, Ele dizia: em todos os meus anos de ministério. and in all of my years, he would stay in pastors' homes. E naqueles anos ele ficava na casa de Because pastores. they didn't have many hotels back then. Eles não tinham muitos hotéis construídos naquela And it was época. a different day. Era um tempo And diferente. he would always do meetings for at least 2 weeks. E cada culto, cada evento que ele fazia, às vezes era de 2 semanas. So he was in pastors' homes for 2 weeks Então at a time. ele ficava na casa de pastores por 2 He semanas. said, in all my years of traveling, E ele dizia: em todos os meus anos de viagem, and viajando. this is where I can't remember one thing. E é isso que eu não consigo lembrar de uma He coisa. either said, Ele disse, I've only met 2 pastors eu não me lembro bem se ele disse que ele havia conhecido nesse tempo todo 2 pastores who really met all of these qualifications. que realmente cumpriam todas essas qualificações. Or he may have said this, Ou talvez ele tenha dito isso: I've never met any eu pastors nunca conheci nenhum pastor who fully met all of these que qualifications. completamente se encaixaram em todas essas qualificações. I'm going to try to find out whether it was 2 or 0. Eu vou tentar lembrar se ele encontrou 2 pastores ou nenhum. But when he knew hundreds and hundreds of pastors, Mas ele conhecia centenas e centenas de pastores. it was not very many that met those E qualifications. não eram muitos que se encaixavam nessas qualificações. And when he would say that, E quando ele dizia isso, it was dead silent. então era o silêncio da morte. And you know what everybody was thinking. E você sabia o que todos estavam pensando. Everybody would put their heads down. Todos abaixavam a cabeça. And they would think, well, if hardly any pastors really measure up to this, E eles pensavam: bem, se nenhum pastor se encaixou dentro dessas qualificações, maybe I don't measure up either. talvez eu também não me encaixe.
And then Brother Hagin would say E this. então o irmão Reagan dizia isso. He would say, but if you don't measure up, Ele disse, mas se você não se medir, don't quit. não pare. Se você não se encaixa nisso, não desista. Just work on qualifying. Trabalhe na questão de qualificação. Isn't that good? Isso não é bom, gente? We don't need to be condemned Nós não precisamos ficar condenados about failures from the a past. respeito de fracassos do passado. And if you see an area where you could grow some, E se você vê uma área onde você precisa de crescer em alguma coisa, well, invite the Holy Spirit to help you in that area. bem, convide o Espírito Santo para te ajudar nessa área. Don't let the devil condemn you. Não deixe o diabo te condenar. How many of us are still growing? Quantos de nós ainda estamos crescendo? How many of us are still learning? Quantos de nós ainda estamos aprendendo? You know, even the Apostle Paul said this in the book of Philippians. Sabe, até mesmo o apóstolo Paulo disse isso no livro de He said, Filipenses. I'm not perfect yet. Ele disse, eu não sou perfeito I ainda. haven't fully arrived. Eu não cheguei lá ainda. But this one thing I do, Mas uma coisa eu faço. I'm forgetting the things that are behind. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. And I'm reaching forward E eu estou avançando to the things that are ahead. para as coisas que estão adiante. And that's what God wants each and every one of us doing as E é well. isso que Deus quer que cada um de nós estejamos fazendo também. I'm teaching qualified. Eu estou ensinando qualificados. And I haven't taught in these sessions nearly as much as I thought I would be able to teach. E eu não ensinei nessas sessões nem perto daquilo que eu pensei que eu poderia ensinar. I could teach you everything I want to teach you Eu poderia te ensinar tudo que eu quero ensinar if I could keep teaching se eu continuasse ensinando until this time tomorrow night até amanhã nesse mesmo horário, with no breaks. sem intervalo algum. I could just teach for the next 24 hours. Eu poderia ensinar pelas próximas 24 horas. And then I would say, okay, I feel good. Então eu iria dizer, ok, eu me sinto bem I said agora. everything I want to say. Eu disse tudo que eu queria dizer. How many of you are thankful I'm not going to teach for the next 24 hours? Quantos de vocês estão felizes que eu não vou ensinar nas It's próximas okay to go 24 ahead and horas? say that you are. Tudo bem, pode levantar a mão e concordar Because we comigo. want to be honest, A right? gente quer ser honesto aqui, All right. certo? But I'm probably teaching 5% Mas provavelmente eu estou ensinando 5% of what is in the book. daquilo que está no livro. And that's why I'm so thankful for books. E é por isso que eu fico tão agradecido pelos livros. Because people that want to get more information Porque pessoas que querem ter mais informações can get more information. podem receber mais informações. And everybody else E todo o restante can go home by about 10 o'clock pode ir para casa às 10 horas da noite. and not have to stay here for 24 E não hours. ter que ficar aqui por 24 horas. But in the book, Mas no livro, I address 6 areas eu me refiro a respeito de 6 áreas where when ministers disqualify themselves, quando ministros se desqualificam, it's usually in one of these 6 areas. é geralmente em uma dessas 6 áreas. And I want to just talk about those very briefly. E eu quero falar a respeito dessas áreas rapidinho. When a minister disqualifies himself, Quando um ministro se desqualifica, and it is possible. e é possível. You remember Paul said that just like a runner in a race Você lembra como Paulo disse, assim como um atleta numa corrida can get disqualified. pode ficar desqualificado. Paul said, I have a godly concern. Paulo disse, eu tenho um cuidado santo. I discipline my body. Eu disciplino o meu corpo. I keep my body under Eu subjection. deixo o meu corpo em submissão. Because I don't want to preach to others Porque eu não quero pregar para outros and then find out that I myself have been e disqualified. descobrir que eu mesmo fui desqualificado.
See, that's a very powerful statement. Sabe, essa declaração é muito poderosa. I wonder how many people are going to stand before Jesus Eu me pergunto quantas pessoas vão estar diante de Jesus at what we call the judgment seat of Christ. quando naquele momento que a gente chama no julgamento And they de think Cristo. they did all these wonderful things. E elas pensam que elas fizeram todas aquelas coisas maravilhosas. But see, the Apostle Paul talked earlier in 1 Corinthians. Mas sabe, o apóstolo Paulo, mais cedo em 1 Coríntios, He said there will be some people ele disse que haveria algumas pessoas who did not build upon the foundation of Jesus que Christ não vão construir na fundação que é Cristo, with gold and silver and precious stones. com ouro, prata e pedras preciosas. But their work for God Mas a obra delas para Deus was more like wood, hay, and straw. seria como madeira, palha e feno. And the Bible says that our works will be judged by Jesus. E a Bíblia diz que nossas obras serão julgadas por And Jesus. Paul said in 1 Corinthians chapter 3 E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3 that some people's works for que God as obras de algumas pessoas, as obras para Deus, won't survive the judgment. não vão sobreviver o julgamento. That the fire of judgment will hit their works. Que o fogo do julgamento virá sobre as obras And if delas. they built with gold, silver, and precious E stones, se elas construíram com ouro, prata e pedras preciosas, their work will survive. as obras delas vão subsistir. And they will receive a reward. E elas receberão uma recompensa. But if they didn't do their ministry right, Mas se elas não fizeram bem o ministério, the Bible says their works will be destroyed, a Bíblia diz que a obra dessa pessoa será destruída, but they will be saved. mas elas serão But salvas. just like somebody coming through a wall of fire, Mas é como se ela estivesse passando por uma parede de fogo. they make it through, Elas conseguem entrar, but none of their works make it through. mas nenhuma das obras dela entram. And so the New Testament gives several examples Então, o Novo Testamento nos dá vários of exemplos what it means to have a profitable ministry, do que significa ter um ministério proveitoso, where Jesus says, "Well done, thou good and faithful servant." onde Jesus vai poder dizer, bom servo. Paul said, "If I give all my possessions to the poor Paulo disse, se eu der todos os meus bens para os and pobres, even present my body as a sacrifice to be burned as a martyr, até apresentar o meu corpo para ser queimado como um mártir, but I don't have love, mas se eu não tiver amor, it profits me nothing." não me aproveita em nada. So what will happen Então, o que vai acontecer? if someone does all these things for God, Se alguém faz todas essas coisas para Deus, but they were not motivated by love? mas elas não foram motivadas pelo amor. Maybe they were motivated by pride. Talvez elas eram motivadas pelo orgulho. The Bible says they will not receive a reward. A Bíblia diz que essas pessoas não receberão uma recompensa. So I want to make sure that Então, my heart is right. Eu quero ter certeza que o meu coração esteja correto. If I'm going to serve God, Se eu vou servir a Deus, I want to serve God His way, eu quero servir a Deus da forma dele, in a way that pleases Him. numa forma que agrada a Ele. So even the Apostle Paul, as advanced as he was, Então mesmo o apóstolo Paulo, tão avançado como ele era, said, "I don't want to run my race ele disse, eu não quero correr minha carreira and then find out I'm e disqualified." descobri que eu fui desqualificado. Can I tell you something? Eu posso te dizer algo? And this is especially for those of you that preach and teach. E isso é especialmente para aqueles de vocês que pregam e ensinam. The easiest thing you ever do in ministry, A coisa mais fácil que você pode fazer no ministério, the easiest thing I do in ou a ministry, coisa mais fácil que eu vou fazer no ministério, is stand behind this pulpit é ficar diante aqui deste púlpito, atrás dele, and tell you e te dizer how you are supposed to live. como você deve viver. It's easy. É fácil. It's easy for me to tell you É fácil para eu te dizer, when someone hurts you, quando alguém te machuca, you should forgive them. você deve perdoar aquela pessoa.
That's easy for me to do. Isso é fácil para eu fazer. But when someone hurts me, Mas quando alguém me machuca, and I have to forgive them, e agora eu tenho que perdoá-la, that can be much harder. isso pode ser bem mais difícil. It's easy for me to tell you what to do. É fácil eu te dizer o que fazer. It's easy for me to tell you É fácil eu te dizer that you should cast down imaginations que você deve destruir imaginações and take every thought captive to the obedience of Christ. e levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. But it's another thing altogether Mas uma outra coisa when I'm having thoughts I should not have. é que quando eu estou tendo pensamentos que eu não deveria ter. See, the thing that I believe made Brother Hagin a wonderful minister Sabe, a coisa que eu acho que fez do irmão Reagan um ministro maravilhoso was not just that he was a good teacher of the word, não era apenas que ele era um excelente mestre da palavra, but he was a doer of the word. mas ele era praticante da palavra. It is easy to preach the word. É fácil pregar a palavra. It is far more difficult to practice the É word. muito mais difícil praticar a palavra. And where ministers often get disqualified, E onde os ministros com frequência são and it's desqualificados. not just pastors that can get E disqualified. não são só pastores que podem ficar desqualificados. People who serve at any level can get disqualified. Pessoas que servem em qualquer nível da igreja podem ficar desqualificadas. Did you notice that one of the qualifications Você notou que uma das was qualificações that they must not be violent? é que a pessoa não pode ser violenta? Isn't that something? Isso não é algo That Paul would have to say that a spiritual leader should not be que violent? Paulo tinha que dizer para líderes espirituais que eles não podiam ser violentos? We would just assume if a person is a Christian, they're Nós- not going to be violent. Simplesmente presumimos, uma pessoa cristã ela não vai ser violenta. Several years ago, Alguns anos atrás, there was a Sunday school class. houve uma aula na escola dominical. Not a full church service, Não foi no culto principal da igreja, but in the Sunday school class, mas na aula da escola dominical. they were doing an offering, Eles estavam fazendo a oferta and they had the buckets to pass down the aisles, e eles tinham o gasofilácio passando pelos corredores and there were two ushers, e tinham 2 and diáconos. maybe there were 12 rows of chairs, Eu acho que haviam 12 fileiras de cadeiras and one of the ushers had this thought. e um dos diáconos teve esse pensamento. The other usher passed his bucket down my row. O outro diácono passou a salva na minha fileira. And so he said, hey, you passed your bucket down my row. Ele disse: ei, você passou a salva na minha fileira. And the other usher said, that's not your row. E aí o diácono olhou para ele e disse: mas essa não é a tua fileira não. That's my row. É minha fileira. And they threw their buckets down. E eles jogaram as salvas para o chão. And right there in Sunday school E class, lá no meio de uma escola dominical, started fighting each other. começaram a brigar um com o outro. Started punching each other. Começaram a dar soco um no outro. Well, guess what? Bem, sabe de uma coisa? They got disqualified. Eles ficaram desqualificados. It's not just pastors that get disqualified. Não são só pastores que ficam desqualificados. How many of you know Quantos de vocês sabem that when you beat up the other usher, que quando você bate no outro diácono, that's not really acting like Jesus? isso não é agir como Jesus agiria? Can you imagine if there was a first-time visitor in that church Você pode imaginar um visitante de primeira vez or in that class? ou naquela aula da escola dominical? Now, depending on the type of person, Bem, dependendo do tipo de pessoa, they might say, I'm never going back to that church again. elas podem dizer: nunca mais eu vou para aquela igreja. Or maybe they would say, Ou talvez elas vão dizer: wow, this is the most exciting church I've ever been to. rapaz, que igreja mais empolgante que eu já estive foi essa. But when a spiritual leader disqualifies himself, Mas quando um líder espiritual se desqualifica, it is usually in one of 6 areas. geralmente é em uma dessas 6 áreas.
And I'll just give those to you quickly. E eu vou dar essas áreas para você bem rápido. And I'll make a comment or two. E eu vou fazer um comentário ou outro. But I won't spend too much time. Mas eu não vou gastar muito tempo neles. The first area where ministers tend to get tripped up A primeira área onde ministros têm a tendência de tropeçarem has to do with money. tem a ver com o dinheiro. And I have hesitation about talking about E this eu tenho hesitação em falar a respeito disso, because so many people get critical of preachers porque tantas pessoas ficam críticos de pregadores. and people criticize preachers if they have something nice. E pessoas criticam pregadores se elas têm alguma coisa boa. They think all preachers should be poor, Elas pensam que todo pregador tem que ser liso. and I'm not advocating that. E eu não estou advogando nesta causa. If people want to get really rich, Se pessoas querem ficar ricas, bem ricas, they're probably not going to go into the ministry. provavelmente elas não vão entrar no ministério. But preachers sometimes have given into temptation, Mas pregadores algumas vezes já cederam à tentação and they have not necessarily been honest about the money, e não foram necessariamente honestos com relação ao dinheiro. or they become covetous, Ou eles se tornaram avarentos. or in some cases people will preach things Ou em alguns casos pessoas pregam and coisas say that if you give in this offering, e dizem, se você der a oferta agora, if you give $10, se você der R$10, God will make you a millionaire. Deus vai fazer você um milionário. And they just say things that they shouldn't say. E elas dizem, esses pastores, pregadores dizem essas coisas que não deveriam dizer. And so ministers do need to use integrity, Então, ministros precisam usar de integridade and they need to use wisdom. e precisam usar sabedoria. But the reason I have hesitations about preaching on this Mas a razão pela qual eu tenho hesitação em pregar sobre is isso for every one preacher é que para cada um pregador who has been covetous que foi avarento or dishonest with money, ou foi desonesto com o there dinheiro, are probably 99 preachers provavelmente existem 99 pregadores who have suffered que sofreram because people have not supported their church the way they should. porque as pessoas não têm apoiado a sua igreja como elas deveriam. And those 99 preachers Então, esses 99 have pregadores had to work really hard to make their church work tiveram que trabalhar duro para fazer funcionar a sua without igreja, adequate financial support. sem apoio financeiro adequado. For God to do what He wants to do in these next years, Para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer nesses próximos anos, massive amounts of money are going to need to come into the body of Christ. montantes grandes de dinheiro precisam entrar para o corpo de Cristo. There are great things that need to be underwritten. Existem grandes coisas que precisam ser feitas. People say, but the gospel is free. Você pode dizer, mas o evangelho é de graça. The gospel is free. Sim, o evangelho é de graça. But traveling to another country to share that message Mas is not free. viajar para um outro país para compartilhar essa mensagem não é de graça. Paying for buildings for people to meet in is not free. Pagar por prédios onde pessoas podem se encontrar para ouvir não é de graça. Having a television outreach is not free. Ter um programa na TV não é de graça. I like to say it this way. Eu gosto de dizer dessa forma. Water may be free, A água pode ser de graça, but the plumbing costs something. mas o encanamento ou encanação custa algo. The gospel is free, O evangelho é de graça, but everything that the church needs to do to get the gospel out mas is not free. tudo que a igreja precisa fazer para levar o evangelho para fora não é de graça. And so there are things that leaders can do with wisdom Então existem coisas que líderes podem fazer com sabedoria to keep themselves from false accusations. para se manterem de falsas acusações. A second area where ministers tend to become disqualified Uma segunda área onde ministros tendem a ficar desqualificados has to do with issues of pride. tem a ver com questões de orgulho.
when a leader begins to take credit for what God is doing. Quando um líder começa a receber o crédito por aquilo que Deus está fazendo. Brother Hagin always said O irmão Reagan sempre dizia that he had watched many ministers que ele já tinha observado muitos ministros, when they were just starting out, quando eles estavam simplesmente começando, were very humble eram muito and humildes gave God all the e glory. davam a Deus toda a glória. But as they had more and more success Mas enquanto eles começavam a ter mais e mais sucesso and more results, e mais resultados, they began to think, this is because of me. elas começaram a pensar, isso é por minha causa. I am so important. Eu sou tão importante. And they began to become prideful. E essas pessoas começaram a ficar A orgulhosas. third area Uma terceira área where ministers have become disqualified onde ministros se tornaram desqualificados is in their moral behavior, é no comportamento moral deles in their conduct with the opposite sex, e na sua conduta com o sexo oposto or in their conduct with someone of the same sex. ou na sua conduta com alguém do mesmo sexo. God has called us to live pure lives. Deus nos chamou para viver vidas puras. And many ministers have gotten into trouble E muitos ministros entraram em problemas because they have not been faithful to their spouse, porque eles não foram fiéis às suas esposas and because they simply did not observe good standards of conduct. e porque eles não observaram os bons padrões de bom comportamento. Paul told Timothy Paulo disse para Timóteo to treat the older women with respect para tratar as mulheres mais velhas com respeito and to treat the younger women e tratar as mulheres mais as novas sisters como irmãs with all purity. com toda pureza. And so God has called us to live pure and holy lives. Então Deus nos chamou para viver vidas santas e puras. One of the most important ways Uma das formas mais importantes that we can demonstrate faithfulness to God que nós podemos demonstrar fidelidade a is Deus to demonstrate faithfulness to our spouse. é demonstrar fidelidade ao nosso cônjuge. So these three areas, Então essas três áreas, how we handle money, como nós lidamos com o dinheiro, how we handle our own attitude regarding pride, como nós lidamos com a nossa própria atitude com relação ao orgulho, our moral conduct, nossa conduta moral, they're all important. todas elas são importantes. But let me share with you three other areas Mas deixa eu te compartilhar mais três outras where áreas people can get disqualified. onde pessoas podem se desqualificar. One deals with the issue of energy in ministry. Uma lida com a questão da energia no ministério. Some ministers do not pace themselves, Alguns ministros não se medem and they try to do too much, e tentam fazer muito. and they end up exhausted. E eles terminam ficando exaustos. They don't take proper care of their body Não cuidam bem do seu próprio corpo in terms of rest em termos de descanso and eating healthy e foods comer comidas and saudáveis exercise. e se exercitarem. We have an example in the New Testament Nós temos um exemplo no Novo Testamento, in Philippians chapter 2, em Filipenses no capítulo 2, where the Apostle Paul talks about one of his helpers, onde o apóstolo Paulo fala de um dos seus assistentes, a young man named Epaphroditus. jovem chamado Epafrodito. And Paul said Epaphroditus worked too hard, Paulo disse: Epafrodito trabalhou muito duro. and apparently he became very exhausted. E aparentemente ele ficou exausto. And in that exhaustion, it opened him up to E sickness. nessa exaustão física abriu portas para a doença. And Paul said he almost died, E Paulo disse: ele quase morreu. but God had mercy on him. Mas Deus teve misericórdia dele. So we have to guard our energy. Então nós precisamos guardar a nossa energia. And while we want to do much for God, E enquanto nós queremos fazer muito para Deus, we need to learn to pace ourselves nós precisamos aprender a nos medir, and take care of our bodies. cuidar do nosso corpo. Sometimes people get so excited working for God Às vezes pessoas ficam tão empolgadas trabalhando para that Deus they try to accomplish too much too fast. que elas tentam cumprir
muita coisa muito rápido. We talked about ministry being like a race. Nós falamos sobre o ministério ser como uma corrida. Ministry is more like a marathon O ministério é como uma maratona than a mesmo. 100-meter dash. Mais do que simplesmente uma corrida de 100 metros. Many ministers will burn themselves out Muitos ministros vão ficar fatigados, because they're trying to do too much. enfadados porque vão tentar fazer muita They're coisa. trying to do too much without help. Estão tentando fazer muito sem They're ajuda. trying to do too much too fast. Estão tentando fazer muita coisa muito rápido. So we want to learn to pace ourselves Então nós queremos aprender a dar o ritmo certo para nós and get mesmos. rest in ministry. E ter descanso no ministério. Another area where people disqualify themselves Uma outra área onde pessoas se desqualificam is in not knowing how to get along with other people. é em não saber como lidar bem com outras pessoas. They continue to have relationship problems. Elas continuamente têm problemas de relacionamento. They don't know how to be kind to É- other people. Elas não sabem como ser gentis com outras pessoas. They don't know how to listen to other people. Elas não sabem como ouvir outras pessoas. They don't understand that different people are different. Elas não entendem que pessoas diferentes são diferentes. In many cases, people disqualify themselves Em muitos casos, pessoas se desqualificam because they don't know how to respect people in authority. porque elas não sabem como respeitar pessoas que estão em autoridade. And they get rebellious. E elas se rebelam. And they have bad attitudes. E elas têm uma atitude ruim. Sometimes people don't know how to relate to people in authority, Às vezes, pessoas não sabem relacionar com outras pessoas que estão em lugar de but autoridade. other people don't know how to relate to their coworkers. Mas outras pessoas não sabem como se relacionar com seus colegas. People who have similar types of positions in the church. Pessoas que têm o mesmo tipo de ofício na igreja. And they get competitive against one E another. elas ficam competitivas umas contra as And they outras. get into strife with each other. E elas entram em contenda umas com as outras. The Bible says in Romans chapter 12 A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, and verse 18, versículo 18, Paul says, if it is possible, Paulo disse: é possível, as much as it depends on you, quanto mais depender de vós, live peacefully with all men. vivei em paz com todos os homens. Now it's interesting. Agora é interessante. The Bible says with God all things are possible. A Bíblia diz que com Deus todas as coisas são possíveis. But when Paul is talking about working with people, Mas quando Paulo fala de trabalhar com pessoas, he says if it be possible. ele diz se for possível. Have you ever known somebody you just could not get along with them? Você já conheceu alguém que você não conseguiu se dar bem com ela? I've had that happen a few Eu já times. tive isso acontecendo algumas vezes. I just, they didn't like me for some reason. Sabe, elas não foram com a minha cara por algum motivo. And no matter what I E did, não importa o que eu fizesse, it wasn't good enough. não era bom o suficiente. And I just realized, I should probably love this person from a little bit of a distance. E eu reconheci, eu tinha que amar essa pessoa de uma certa distância. Jesus was perfect. Jesus era perfeito. And some people wanted to kill him. Ele foi perfeito e algumas pessoas queriam So matá-lo. even if you're a good leader, Então, mesmo você sendo um bom líder, there may be some people that don't like you. pode haver algumas pessoas que não gostam de você. But we have to do the best we can Mas with what we have to work with. Nós precisamos fazer o melhor que podemos com aquilo que estamos trabalhando. And I'm not telling you that you're going to be able to get along with everybody. E eu não estou te dizendo que você vai se dar bem com todo mundo. But a good leader will learn to work and do their best to get along Mas with other people. um bom líder, ele vai aprender e vai fazer o melhor dele para se dar bem com todos. I have one friend in ministry. Eu tenho um amigo no ministério. He had a staff member. Ele tinha uma pessoa na equipe ministerial. And he called me for some advice. E ele me ligou para receber alguns And he conselhos. said, Tony, I have a staff member. Ele disse: Tony, eu tenho um membro na equipe ministerial. He is brilliant. Ele é brilhante. He is so smart. Ele é tão esperto. And if I give him a job, E se eu der para ele um
um trabalho, he will do that job so well. ele vai fazer aquele trabalho tão bem. He will research the job. Ele vai pesquisar o trabalho. He'll come back and give me options. Ele vai voltar para mim, me dar and opções. he will perform his task perfectly. E ele vai ter um desempenho da sua tarefa perfeita. He said, but there's one problem. Mas ele disse, existe um problema. He can't get along with anybody. Ele não se dá bem com ninguém. If he works by himself, Se ele trabalhar sozinho, he is great. ele é maravilhoso. But if he has to work with anybody else on a project, Mas se ele tiver que trabalhar num projeto com qualquer outra pessoa, he offends people. ele ofende as pessoas. He is smarter than everybody. Ele é mais inteligente do que todos eles. But he wants everybody to know that he's smarter than E them. ele quer que todos saibam que ele é mais esperto. And so if anybody has to work with Então, him, se alguém tiver que trabalhar com he ele, is very impatient. ele é muito impaciente. And he will make the person feel very inferior. Ele vai fazer a pessoa se sentir muito inferior. And people will come into my office E pessoas entram no meu gabinete. if they have to work with him on a project. Se elas têm que trabalhar com ele em algum And projeto. they will come into my office just crying E elas chegam no meu gabinete chorando. and say, Pastor, I'm quitting. E dizendo, pastor, eu estou I desistindo can't já. work here anymore. Eu não posso trabalhar mais aqui não. He said, what do I do? E ele disse, o que é que eu faço? And I worked with him and we came up with a plan. E eu trabalhei com ele, nós saímos com um plano. He gave him some time off Ele deu para ele um tempo de folga and said, I want to be able to keep you on my staff, e disse, olha, eu quero ser capaz de manter você na minha equipe ministerial. but you are going to have to learn how to get along with other people. Mas você vai ter que aprender como se dar bem com outras pessoas. By yourself, you're very good, Sozinho você é muito bom, but we're a team. mas nós somos uma equipe. And he arranged some meetings, E ele fez algumas reuniões, several meetings, várias reuniões, where this individual could get some counsel and advice from a professional counselor. onde esse indivíduo pudesse ir receber conselho de um profissional. And after some of that E counseling depois de algum tempo desse conselho profissional and some time off, e um tempo de he férias, brought him back on staff, ele trouxe ele de volta and he did not change. e ele não mudou. And the pastor had to fire him, E o pastor teve que demiti-lo, because even though this man was very good individually, porque mesmo essa pessoa sendo muito boa he individualmente, was always offending everybody. ele estava sempre ofendendo todo mundo. And he disqualified himself. E ele se desqualificou. The final area where leaders can disqualify A themselves área final onde líderes podem se desqualificar is with bad doctrine. é com doutrina ruim. If we don't communicate truth, Se nós não comunicarmos a verdade, then people will begin to lose confidence. então as pessoas vão começar a perder confiança. And so if we're going to be good leaders, Então, se vamos ser bons líderes, we need to communicate good truth to people. nós precisamos comunicar a boa verdade para as Now, pessoas. let me make one comment. Deixa eu só fazer um comentário. Everybody disagrees on something. Todos discordam em alguma coisa. There are some areas of teaching Tem algumas áreas de ensino that are not as essential as other areas. que não são tão essenciais como outras áreas. On the essential areas, Nas áreas essenciais, who is Jesus? quem é Jesus? He's the Son of God. Ele é o Filho de Deus. What about the Bible? E a Bíblia It is the Word of God. é a palavra de Deus. How do we come into relationship with God? Como é que nós entramos em relacionamento com Deus? Through faith in Jesus, Através de fé em who Jesus, died for our sins que morreu pelos nossos and pecados rose from the e dead. ressuscitou dos mortos. Those are all the essential elements Essas são os elementos
fundamentos essenciais. And if we're going to be good leaders, E se nós vamos ser bons líderes, we need to agree on the essential areas. nós precisamos concordar nas áreas essenciais. But there's other areas of Scripture Mas existem outras áreas das Escrituras that may be interesting, que talvez é interessante, but which way you believe about that mas area qual é a forma que você crê naquela área doesn't determine whether you're going to heaven or not. não determina se você vai para o céu ou não. My best friends in ministry, Meus melhores amigos no ministério, I don't agree with them on everything. eu não concordo com eles em tudo. They see some things a little different than I see them. Eles veem algumas coisas um pouco diferentes da forma como eu And vejo. they see things different than I do. E eu vejo formas diferentes como eles veem. But on the essential things of the Bible, Mas nas coisas essenciais da we Bíblia, see things the same way. nós vemos as coisas do mesmo And jeito. so we don't get into strife Então nós não entramos em contenda on the unessential things. nas coisas que não são essenciais. We just say, well, we see it different. Nós só dizemos, bem, eu vejo diferente. And sometimes I tell them, E às vezes eu digo para eles, it's okay that we see things different. tá tudo bem se virmos algo diferente. When we get to heaven, Quando nós chegarmos no céu, Jesus will tell you that I was right. Jesus vai te dizer que eu estava certo. And I'm joking about that. E eu estou, obviamente, brincando sobre isso. I may be wrong about some things, Pode ser que eu esteja errado a respeito de algumas coisas. but on the foundational things, Mas nas coisas fundamentais, on the most important things, nas coisas mais importantes, we need to have a clear grasp of the truth. nós precisamos ter uma clareza a respeito da verdade. And if we can avoid problems in these 6 areas, E se nós pudermos evitar problemas nessas 6 áreas, keep our heart right about money, manter o nosso coração correto com relação ao dinheiro, avoid covetousness, evitar a avareza, if we can stay humble se nós permanecermos humildes and not get into pride, e não entrarmos em orgulho, if we can carry ourselves with purity morally, se nós pudermos nos conduzir com pureza moralmente, if we can learn to pace ourselves se nós aprendermos a nos medir and not burn out, e não ficar exaustos, if we can learn to have good relationships with se people nós aprendermos a ter bons relacionamentos com pessoas, as best as we can, da melhor forma que pudermos, and if we can avoid bad doctrinal errors, e se nós pudermos evitar erros doutrinários, we probably will not get disqualified. provavelmente não vamos ser desqualificados. And we can probably run our race, E provavelmente podemos correr a nossa carreira, and at the end of the race, e no fim da nossa carreira, we can hear Jesus say, nós vamos poder ouvir Jesus dizer: well done, thou good and faithful servant. bom servo, servo bom e fiel. We have the greatest privilege on earth. Nós temos o maior privilégio na terra. We get to work with God. Nós podemos trabalhar com Deus. We are partners with God. Nós somos parceiros de Deus. We are fellow laborers Nós somos in the cooperadores greatest assignment that has ever been given, na maior tarefa que já foi to dada, preach the gospel to every creature, para pregar o evangelho para toda criatura, to make disciples of all nations, para fazer discípulos de todas as nações, to work with God para trabalhar com Deus, as He fills the earth with His glory, enquanto, na medida que Ele enche a terra da sua glória, as He works to bring many, many people to salvation, enquanto Ele trabalha para trazer muitas pessoas à salvação, because He doesn't want anybody to be lost. porque Ele não quer que ninguém seja He wants perdido. everybody to repent Ele quer que todos se arrependam and to come to the knowledge of the e truth. que venham ao pleno conhecimento da And verdade. Jesus wants to build His church. E Jesus quer edificar a sua igreja. And everything that God does in these last E days, tudo que Deus faz nesses últimos dias, we get to be a part of. nós
somos participantes disso. It is the greatest honor in the world to serve God. É a maior honra no mundo, é servir a Deus. And if you get to serve God as a preacher, E se você é capaz de servir a Deus como pregador, that is wonderful. isso é maravilhoso. But if you get to serve God as a businessman, Mas se você puder servir a Deus como homem de negócios, if you get to serve God as a nurse, ou servir a Deus como uma enfermeira, if you get to serve God as a truck driver, ou como um motorista de caminhão, whatever you get to do, seja qual for aquilo que você fizer, we want to shine for Jesus. nós queremos brilhar para Jesus. We want to represent Jesus with excellence. Nós queremos representar a Jesus com excelência. When people look at our lives, Quando pessoas olharem para a nossa vida, we want them to want to know the Jesus that's in us. nós queremos que elas queiram o Jesus que está em nós. We don't ever want anybody to say, Nós não queremos nunca que ninguém diga, well, if that's what a Christian is bem, like, se ser crente é assim, then I don't want anything to do with então it. eu não quero ter nada a ver com isso. I believe we're going to see great things in Brazil, Eu creio que nós vamos ver grandes coisas no Brasil, in your churches, nas suas igrejas, in your schools, nas suas escolas, in your lives. nas suas vidas. I believe we're on the verge of a great, great harvest. Eu creio que nós estamos à beira de uma grande colheita. Jesus prayed for laborers. Jesus orou por trabalhadores. I want to be an answer to Jesus' prayer. Eu quero ser uma resposta para a oração de Jesus. When you became a laborer, Quando você se tornou um trabalhador, when you said, Lord, use me, quando você disse, Senhor, me use, you became an answer to Jesus' prayer. você se tornou resposta da oração de Jesus. Here's something I found in my life. Eu descobri algo na minha vida. If I will make myself Se eu me fizer an answer to Jesus' prayer, uma resposta para a oração de Jesus, I probably won't have any problems provavelmente eu não vou ter problemas getting my own prayers answered. ter as minhas próprias orações recebidas. It's so good to be in partnership with É God. tão bom ser parceiro de Deus. I want to be qualified. Eu quero ser I qualificado. want to stay Eu qualified. quero permanecer qualificado. And God will help me do that. E Deus vai me ajudar a fazer isso. If I mess up somehow, Se eu errar de alguma forma, then I want to say, God, help me get requalified. então eu quero dizer, Deus me ajuda a ficar requalificado. Help me get back on track Me ajuda a voltar de novo para os trilhos. so I can be everything that you've called me to be Para eu ser tudo que o Senhor me chamou para ser. and do everything that you've called me to do. E fazer tudo que o Senhor me chamou para fazer. Let's all stand up. Vamos todos ficarem de pé. Let's lift our hands for a moment Vamos levantar as nossas mãos por um and let's momento. thank God. E vamos agradecer a Deus. Father, in the name of Jesus, Pai, no nome de Jesus. thank you for your call upon our lives. Obrigado pelo teu chamado sobre nossas vidas. Thank you that you have an assignment for us. Obrigado porque o Senhor tem uma missão para nós. You have jobs for us to do. O Senhor tem trabalhos para nós You have fazermos. people for us to reach. O Senhor tem pessoas para nós alcançarmos. You have prayers for us to pray. O Senhor tem oração para nós orarmos. You have words for us to say. O Senhor tem palavras para nós dizermos. And Lord, we're asking you, E Senhor, nós estamos te pedindo. use me, Usa-me. work through me, Opere através de mim. work in me. Opere em mim. Help me to be transformed. Me ajuda a ser transformado. Help me to continue to grow Me ajude a continuamente crescer. and to be an overcomer. E ser vencedor. Help me to be transformed. Me ajuda a ser transformado. Help me any area where I'm struggling. Me ajude em qualquer área que eu estou tendo dificuldade. Let me come boldly before your throne of grace Que eu venha ousadamente diante do trono da graça to obtain mercy para receber and to find misericórdia grace to help e encontrar graça para in the ajuda time of need. no tempo da necessidade. I want to be Eu quero ser everything that you've called me to be. tudo que o Senhor me chamou para ser. I want to do Eu quero fazer everything that you've called me to do. tudo que o Senhor me chamou para fazer. We ask you to pour out your spirit Nós te pedimos para que o Senhor derrame do teu Espírito
Espírito on our nation. sobre a nossa nação. We thank you for sending revival. Te agradecemos por enviar avivamento. We thank you for the Holy Te Spirit agradecemos pelo Espírito Santo, bringing conviction trazendo convicção about Jesus a respeito de to the Jesus hearts and lives of men. para os corações e vida dos homens. Lord, you said you're waiting Senhor, o Senhor diz que o Senhor está for the esperando precious fruit of the earth. pelo precioso fruto da terra. We want to work with you, Lord, Nós queremos trabalhar contigo, Senhor, for that great harvest. para esta grande colheita. Thank you for raising up more and more churches, Obrigado por levantar mais e mais igrejas, more and more schools, mais e mais escolas, more and more laborers. mais e mais trabalhadores. Thank you for flooding this earth Obrigado por inundar esta terra with your glory. com a tua glória. Help us to be skilled laborers, Nos ajude a ser trabalhadores to habilidosos partner with you para sermos parceiros in contigo everything you want us to do. em tudo que o Senhor quer que façamos. Hallelujah. Aleluia.